Estamos en el tema ¿para qué vino Él? Pocas personas saben. ¿Para qué vino Él? Pentecostés. Y hoy yo quiero traer la mensaje número 5. Y así dice la Biblia en 1 Timoteo 6:14. Dice así: cumpla su misión con fidelidad, para que nadie pueda culparlo de nada. Y continúe así hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo aparecerá. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús está regresando? ¿Cuántos ven las noticias, lo que está pasando en el mundo? ¿Cuántos saben que hay algo tremendo va a pasar? Jesús está preparando su iglesia. Amén. Y tenemos que estar ¿cómo? Cumplir la misión y estar preparados para ese tiempo. Y esa es la función de la iglesia: preparar y equipar los santos para la venida del Señor Jesús. Amén. Tuvimos en Brasil mañana hay elecciones. Y tú sabes que el socialismo, el comunismo está tratando de entrar en todos los países. Y hay una pelea. La iglesia está clamando para que el presidente Lula, que es socialista, que tiene amistad con Maduro, con Cuba, con todos esos países, están tratando de entrar. Entonces vamos a estar clamando por Brasil, para que el socialismo no entre, porque sabemos lo que pasa. Pero yo creemos que un Dios va a levantarse y va a hacer cosas nuevas. Amén. Pero aquí la palabra nos dice que tenemos que cumplir la misión que Dios ha dado. Jesús nos ha dado una misión. Y es una misión, iglesia, que cada uno, solamente tú la puedes cumplir. Yo no puedo cumplir por ti, tú no puedes cumplir por mí. Y nada más es importante que esta misión. El trabajo no es más importante. Casarse no es más importante. Pensionarte no es más importante. Viajar, tener mucha diversión, acumular muchos bienes no es más importante. ¿Sabe por qué, iglesia? La cosa más importante que puedas hacer es cumplir la misión que Dios ha dado en tu vida. Por eso que muchos tratan la vida tratando de ganar, de acumular. Y cuando llegan al final de su vida, miran y dicen: ¿qué yo he hecho? Perdí todo. Porque la Biblia dice de que adelante el hombre ganar el mundo y perder su alma. Por eso que muchos cuando llegan tienen todo, tienen fama, dinero y cometen suicidio. ¿Por qué? Porque hay una única cosa que llena el corazón del hombre y es Dios, es el Espíritu Santo. Es cuando tú estás cumpliendo lo que fuiste criado para cumplir. En cuanto tú tratar de buscar en otras cosas, vas a sentir el vacío, vas a sentir depresión, vas a sentir frustración, porque nada va a poder llenar tu vida. Solamente Jesús. Y ese hueco, este espacio que tenemos, solamente Jesús puede llenar. La cosa más importante que puedes hacer es cumplir la misión de Dios en tu vida. Si no la haces, la Biblia dice que ha desperdiciado tu vida. Mira lo que el apóstol Pablo dijo en Hechos 20:24. Dice así: lo más importante, esto él diciendo a Timoteo su discípulo, es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. ¿Cuál es el trabajo? Mira, dar el testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Amén. Pablo sabía que lo único que iba a llenar su vida era dar el testimonio del amor del Padre, que dio su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida. Fue el sangre de Cristo en la cruz que murió por mí y por ti. Y es el precio, es el generoso amor de Dios. Amén. Ahora hay un llamado. Dile a la persona que está a su lado:
el llamado del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Y sabe cuál es este llamado que sirve para todos? Es para darnos poder para testificar tanto aquí como allá, como en cualquier lugar. Vamos a repetir juntos. Tanto aquí como allá, como en cualquier lugar. Ese es el poder del Espíritu Santo. Pentecostés vino para dar poder. Y el llamado del Espíritu Santo comprende en 4 etapas. Yo quiero hablar de estas etapas y después yo voy a traer algo práctico para nosotros. La primera etapa es que el Espíritu Santo separa. La segunda es que Él capacita. La tercera es que Él envía. Y la cuarta es que Él sustenta, soporta, cuida, exhorta y nos da fuerza para seguir adelante. Y sabe, queridos, mucho se ha escuchado de personas que afirman que Dios llamó. Amén. Sí, es verdad. Y es importante entender de hecho que Dios llama a cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús. Hemos recibido el llamado para ser testigos. Repita la palabra testigos. No fuimos llamados para ser abogados de Jesús. Fuimos llamados para ser testigos de Jesús. Es diferente. El testigo es aquel que sabe lo que Dios ha hecho en su vida y empieza a hablar de lo que él experimentó, de lo que él ha vivido. Eso es testificar la vida de Cristo, lo que Él ha hecho en tu vida. Amén. Entonces, y ese llamado tiene estaciones. ¿Y cuáles son las estaciones? Y aquí Jesús nos deja las estaciones de tu llamado. Entonces en Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pastor, entonces yo tengo que ir a Jerusalén. No. Yo voy a decirte o que significa Jerusalén para ti hoy. Sabe, queridos, antes de hablar lo que es Jerusalén, nosotros debemos evitar los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Primero, personas que no se ven de ninguna manera o de ninguna forma llamadas para la obra de ser testigos. Dicen, esto es para pastores, para la gente de la iglesia, para los líderes. Entonces se ven de esta manera. Y incluso dicen, pastor, yo no soy bueno para eso. Por otro lado, las personas que se sienten llamadas, pero queman etapas, se adelantan, empiezan a hacer lo que el Señor no dijo que hicieran. Y después, cuando empiezan los conflictos, empiezan los problemas, reclaman que Dios los abandonó. Yo ya vi mucho eso. Gente que sale y empieza a hacer las cosas y lá adelante dice, Dios me abandonó, mira mi familia, mira mi situación. Ahora, queridos, la palabra es clara. Jesús es un Dios de orden. Repita, Dios es un Dios de orden. Mira lo que dice en 1 Corintios 14:40. Dice así: pero háganse todo decentemente y con orden. ¿Por qué Dios es un Dios de orden? Porque el mundo, dice en Génesis capítulo 1, después tú lo puedes leer, que la tierra estaba sin forma y vacía, había desorden. Dios entra en la historia y empieza a poner orden. Dice, había tinieblas, Dios dice, haga luz. Entonces la luz vino y empieza a poner en orden la tierra antes de crear el hombre. Dios es un Dios de paz. Paz significa comunión. Cuando hay confusión, Dios no está metido. Cuando hay pelea, Dios no está ahí. Cuando hay estrés y mucha frustración, Dios no está. Dios es un Dios de paz.
¿Cuántos quieren ser llenos de esta paz? Entonces, iglesia, Dios es un Dios de orden, no de desorden, y Él quiere que en la vida de cada uno de nosotros tengamos orden para poder ser bendecidos. Amén. Todos estamos en ese proceso de poner áreas de nuestra vida en orden. Relaciones, familia, finanzas, lo que sea. Amén. Entonces, vamos a las estaciones. La primera estación que Dios dice donde empieza en Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén para nosotros hoy? Jerusalén es mi casa, es tu hogar. Jerusalén es tu familia. Jerusalén es tu hogar. Amén. Este es tu Jerusalén espiritual. Es allí donde empieza, es allí donde todo va a comenzar. ¿Y cómo hago eso, pastor? De la siguiente manera. Yo tengo que servir mi familia, fomentando un ambiente ideal para restauración, la renovación de fuerzas, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el ambiente para mi hogar, para mi familia. Porque muchas familias hoy viven un ambiente tóxico, un ambiente de peleas, un ambiente de frustración, un ambiente donde ellos no quieren ir a la casa. Por eso muchos maridos, después del trabajo, no van a la casa, van al happy hour a tomar para después llegar a la casa. Porque sabe que si llegan temprano va a haber peleas. Muchos hijos cuando llegan van directo a sus cuartos, cerran la puerta y entran en sus celulares o whatever, o videogames y se trancan ahí. No hay más la comunión en la mesa, ya no se mira más los ojos, la familia se está perdiendo. Y nosotros como iglesia tenemos que levantarnos, orar y levantar la familia para ser modelo para ese tiempo. Las familias están desesperadas, sedientas. Entonces nosotros tenemos que cuidar de nuestra Jerusalén, criar ese ambiente, fomentar ese ambiente de restauración, para que nuestros hijos quieran llegar a la casa y decir: papá, pasó algo en la escuela. Esta persona me buscó, yo vi eso y aquel, el profesor me dijo tal cosa, yo quiero abrir mi corazón. Tu mujer cuando llega a poder sentar y preguntar: ¿cómo está tu corazón? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Hay algún sueño, hay algún ideal, hay algún plan para nuestra familia? Y poder abrir y cuidar de nuestra Jerusalén y fomentar ese ambiente. Se ha perdido, iglesia. Ya no se sienta a la mesa para comer. Pero Dios quiere restaurar la familia. Dios es un Dios de familia. Dios crió la familia. Ahora, ¿para qué yo necesito entonces cuidar de mi Jerusalén? Fomentar ese ambiente. ¿Sabe para qué? Para ayudarlos a cumplir la misión principal, que es hacer discípulos y ser cooperadores en la implantación del reino de Dios aquí en la tierra. La familia, mi Jerusalén, tiene que ser un lugar donde el padrón bíblico, la palabra de Dios es vivida espontáneamente con sencillez, sin acusación, sin presión, no con ditadura, no porque tiene que ser así, no, pero el amor de Dios y la palabra de Dios sea ese ambiente de alegría, de gozo. Y sabe, iglesia, poder vivir espontaneamente y poder servir de modelo para las otras familias. ¿Cuántas y cuántas familias están sedientas de ver algo real? Pero el enemigo se ha levantado para destruir. Pero nosotros nos vamos a levantar como iglesia para servir de luz y servir de modelo para las familias afuera. Amén. Y sabe, queridos, debemos enseñar a nuestros hijos que ellos no son el centro del universo. Porque muchos piensan que están en el centro. Y los papás les tratan de agradar de todas las maneras, tratando y dando regalos, dando todo lo que ellos piden, porque ellos piensan que están en el centro. No son el centro del universo. Tenemos que enseñar a ellos que Dios es el centro de todo. Y sabe, querido, Dios
los creó y los formó para una misión y tenemos que modelar la dedicación, el servicio, la generosidad, la oración en nuestras familias. Amén. Y sabe, queridos, el ambiente de restauración. No tiene nada mejor que poder llegar a la casa después de un día de estrés, de trabajo y llegar, yo quiero ir a la casa y estar con mi familia. ¿Cuántos saben lo mejor que es, lo más bueno que es poder llegar a la casa? Gloria a Dios. Ahora, para yo estar aquí, yo tengo que primero ser pastor de mi casa. Para yo estar aquí en ese púlpito predicando, primero yo tuve que ser pastor de mi casa. Llevó años, pero gloria a Dios que yo logré. Pero el inicio no fue fácil. Porque para mí era, la Biblia tenía que ser de mi manera y yo trataba de hacer que ellos entendieran, peleaba con mis hijos, quería hacer la reunión de mi manera y era difícil, nadie quería sentar conmigo en la casa. Yo llegaba, desaparecía toda mi familia. ¿Dónde están? Aí eu comecei a perguntar, papá, que eu tenho que melhorar? E aí vino, a lista era grandota assim, do início. E com o tempo se foi melhorando, fui cambiando, fui cuidando de mi Jerusalém, até um dia, depois de anos, que ela dizia que eu não era o pastor de minha casa, mas um dia ela disse, hoje tu eres o pastor de minha casa, tu eres o pastor de nossa família. E de aí começou meu ministério, pero começou onde? Em mim? Então, com muito amor, diz assim, meu amado, tu Jerusalém é tu primeiro ministério. É allí que empieza, é tu família, queridos. E sabe, agora te pergunto, quem é o pastor de tu casa? Não pergunta a tua mulher, a hora que pode ser que tu, de uma vez já me disseram, pergunta para ela quem é o pastor. Eu perguntei, eu sou o pastor? Ela disse, não. Eu disse, uau, que passou? Sabe, igreja, sentar com nossa família e perguntar, mirar os olhos e dizer, esta é nossa Jerusalém, é aqui onde empieza o mover e a unção de Deus, é aqui de onde eu quero fomentar este ambiente para salirmos de aquí renovados y poder enfrentar los leones que vamos a enfrentar afuera, las crisis que van a venir en el mundo, las situaciones que van a venir, pero una familia unida en la presencia de Dios es victoriosa porque el Señor está ahí. Amén. Y es así que va a ser con tu familia, con la iglesia, en nombre de Jesús. Por eso que en 1 Timoteo, mira lo que dice en 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es aquí para todos que tienen el deseo del episcopado, de ser pastores. Esta es la primera pregunta. Para que tú puedas ser pastor, ser líder, tiene que gobernar bien tu propia Jerusalén. Amén. Y el Señor es que va a capacitar, que va a nos ungir para poder hacer la misión que Él nos ha llamado. Amén. Y tu Jerusalén, tu casa es una bendición. Tú vas a vencer. Quizás será pastor, falta mucho todavía, pero no desista porque es como la luz de la aurora que va brillando cada día más y más y más hasta ser día perfecto. Es una bendición y tú vas a lograr. Tu familia es una bendición. Tu casa es una bendición. Amén. La segunda cosa, la segunda etapa es Judea. ¿Qué es Judea? Nuestros alrededores, mi trabajo, ministerio, vecindario, lugares onde vou a comer, donde voy con frecuencias allí, esse ambiente donde tenemos, onde conocemos la gente y poder trabajar y poder testificar lo que Deus ha hecho. Essa é mi Judea. ¿Sabe dónde es? Es allí onde estamos, la escuela, los muchachos, es allí el lugar. La tercera etapa, ou la tercera estação é Samaria. ¿Qué es Samaria?
Samaria pode ser compreendida como aqueles que todavía não temos relações com eles. Lugares onde vamos de passagem em um avião, pessoa que sentou ao lado, e assim vamos conhecendo gente nova. Isso é Judeia. E até Samaria, até os confines da terra. Os confines da terra não há limites, pero deve ser o reflejo de las etapas anteriores. Amém? Por exemplo, Judeia, vamos ao restaurante. O Ángel te pergunta, Ángel, onde tu vas comer? Ele diz, la carreta. Pero Ángel, toda vez que vai, traz uma pessoa de la carreta aqui, verdade, Ángel? Porque la Judeia, porque vai aí, empieza a falar, empieza a orar. Eu vou muito ao trópico a tomar café da manhã também. Já orei aí por várias pessoas aí. E sempre Deus vai ponendo essas pessoas que vão mirando, porque tu pensa que não miram, te estão observando. Como tu los trata, quanto de tips tu los dá, da maneira como tu los trata, porque muitos maltratam. Pero o cristiano tem que ser luz e sal da terra. Amém? Nós temos que ser o exemplo, porque a gente percebe. E é aí onde Deus quer usar-nos. E sabe, queridos, Jesus, que é Deus, se hizo homem, cumpriu as etapas normais de crescimento. Niñez, adolescência, juventude, madurez, ministério, muerte, ressurreição e assunção. E está agora em el cielo, ao lado de Deus Padre, intercedendo por mim e por ti. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Jesus é nosso modelo. E quando nós estamos sintonizados com Ele, veremos que o Espírito Santo separa, capacita, envia e sustenta. Vamos repetir juntos. Separa, capacita, envia e sustenta. E é assim, e essa é a parte de aplicação que quero compartilhar com vocês. Lo primeiro que o Espírito Santo hace, Ele nos separa. Deus nos separa para obras específicas, em las quais serão usados nossos talentos, dones, estilo personal, e todo o que hace de cada de nós seres especiais e únicos. Tu eres único. Tu digital, não há nada em el mundo que tenha a mesma digital. La iris de tu ojo, não há nada que tenha igual. O desenho de tu oreja é exclusiva, solamente tu tens o mesmo formato de oreja, porque tu eres único. Deus te ha desenhado de uma maneira especial. Deus escolheu o DNA de tu papá com tu mamã e formou a ti de uma maneira especial, de uma maneira única. E Ele te ha puesto dones, talentos e te ha dado uma unção sobre tu vida, uma missão e chamado. Amém? Dile a pessoa que está a tu lado, tu eres único, especial de Deus. Qual é o chamado que Deus tem? Por exemplo, o apóstolo Pablo, em Hechos 9:15, disse assim: Ve, o Senhor le dijo, ve porque instrumento escogido me é este, para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Pablo era judío, cidadão romano, era poliglota, falava várias línguas, tinha inteligência e Deus o escolheu de uma maneira especial. Depois tu vas ao livro de Hechos e lê a história como foi chamado de Pablo. Havia outros hermanos disponíveis, sim, e estes também eram para obras específicas. Deus vai escolhendo cada e capacita cada para obras específicas. E eu quero dizer-te a ti, tu has sido chamado para uma obra específica, amém? E não é por casualidade. E sabe, queridos, seja onde tu estés, seja tu casa, tu trabalho, tu igreja, tu ré, sem limites, Deus te vai capacitar e vai usar os dones que Ele te ha dado de maneira exclusiva para bendecir aqueles que estão a tu lado, mas principalmente te vai bendecir a tu vida de uma maneira tremenda.
Y tú vas a sentir el gozo, la pasión, y este amor va a crecer en tu corazón de una manera tremenda. La segunda cosa que hace es que Él nos capacita. La palabra capacitación es unción. Repita, unción. Dios capacitó, ungió reyes, profetas y líderes. Y el propio Señor Jesús, siendo Dios, Dios lo ungió. Mira lo que dice en Hechos 10:38. Dice así: como Dios ungió a Jesús de Nazaret com el Espírito Santo e com poder, o qual anduvo haciendo el bien e sanando todos los oprimidos del diablo, porque Dios era com ele. Amém? E Deus nos chamou, e a mesma unção que Deus nos ha dado está sobre tu vida, está sobre a igreja, para deshacer as obras del diablo. La opresión, la enfermedad, todo que viene contrario a la familia, Dios nos ha llamado para deshacer de la misma manera, a caminar, a hacer el bien y deshacer las obras del diablo, porque Dios nos ha ungido y te va a ungir cada día más. Eso es lo que quiero y eso es que nos ha llamado para hacer. Amén. Y cuando el Espíritu Santo convoca a alguien para una misión, Él capacita, Él unge. E sabe, queridos, não podemos fazer esta obra sem o Espírito Santo. É impossível. Porque senão vai se poner pesado. El Pentecostés trajo a capacitação sobrenatural, de tal forma que simples pescadores foram transformados em eloquentes oradores. Começaram a predicar, não sabiam falar, eram homens ignorantes, pescadores. Mira lo que dice quando eles são presos por um fórum de juízes de Jerusalém, que eram os fariseus, os sacerdotes, prenderam a eles e levaram delante del tribunal para que eles disseram por que estavam aí. Mira lo que dijo, lo que pasó en Hechos 4:13. Todos de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hacer ¿qué? Hablar, sin ningún temor, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes. Se maravillaban y los reconocían como los que habían estado con Jesús. Amén. ¿Quién fue que capacitó Pedro y Juan? El Espíritu Santo. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, tú no necesitas saber hablar, tú no necesitas saber frases lindas, frases de efecto, porque el Espíritu Santo te va a dar las palabras y nadie va a poder contestar y va a decir, esto estuvo con Jesús. Amén. Y de la misma manera con Pedro y Juan, cuando miraron ellos hablar, dijo, no, ahí ellos estaban con Jesús, porque hablaban con poder y autoridad. Y Dios, se tu vas ver a história de ellos, de los discípulos, Deus nunca escolheu gente desocupada. Todos eles tinham trabalho. Pedro, Juan, Tiago tinham uma empresa, eram empresários, tinham uma empresa de pesca, eram pescadores, tinham barcos. O único que na Bíblia não mostra qual era a profissão era Judas, pero tu sabes o que passou com Judas. Judas roubou, traicionou, pero todos os outros tinham. Então Deus sempre vai escolher gente que está trabalhando, gente que está lutando, gente que está ocupada, porque é assim. Deus não quer gente vaga, gente floja. Deus quer gente valiente, guerreiros que vão adelante, que vão lutar para implantar o reino e que não vão retroceder, que vão avançar em nome de Jesus. E sabe, queridos, quando Deus me chamou, eu era empresário. Eu tinha 5 companhias. E quando Deus me pediu que entregara todo,
Eu entreguei por fé e recebi uma unção de gozo, de alegria, e nunca me faltou nada, porque Deus ha provido todo o que eu necessito. Pero eu recebi um gozo, uma paixão, porque eu entendi qual era meu chamado. Não era estar cuidando da empresa, não era estar ganhando milhões, mas era para estar predicando a palavra e a unção de Deus, resgatando vidas do inferno. De onde Deus me sacou, eu também vou ser usado para sacar gente deste mesmo lugar. E isso que me apasiona, isso que me dá gozo. Quando eu chego na casa, eu digo, uau, que sensação, que como é bueno poder falar de Deus, do amor de Deus, o que Deus hizo em minha vida. Porque a Bíblia diz que aquele que muito ha perdonado, muito ama. E eu amo de uma maneira, porque eu sei o perdão que eu recebi do Senhor Jesus. Eu sei quanto Deus me ha perdonado. E sabe, igreja, o Espírito Santo quer ungir-te, capacitar-te para a obra que te ha chamado. Amém? E Ele quer ungir-te. Não é necessário ser uma pessoa preparada. Tu podes começar. Eu estou predicando aqui hoje. Pero se tu vas em YouTube e mira uma prédica minha de 2001, tu vai dizer, não é possível. Eu não sabia predicar. Eu me enredava todo. Saía do ponto 1 para o ponto 6, depois regressava para cá, para allá, cortava a palavra, não sabia falar. A pastora sabe. Eu dizia, eu não vou mais a predicar. Toda vez que eu predicava no início, pero com o tempo, Deus me foi capacitando, Deus me foi ungindo, eu fui estudando, fui orando, fui pedindo ao Senhor, ajuda-me, Senhor. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Todavia tenho meu portunhol, tenho as minhas habilidades, pero eu confio que a palavra de Deus vai alcançar corações, vai entrar nas vidas e vai fazer transformar tu coração. A terceira coisa que Deus hace, Ele primeiro te chama, capacita, agora te envia. Depois de ser chamado e a capacitação vem o envio. Mira o que diz em Romanos 10:15. Diz assim: e como predicarão sem que sejam enviados? Como está escrito, quão hermosos são os pés de los que anunciam o evangelho de las coisas buenas. Em Juan 20:21 diz, então Jesus les dijo outra vez, paz a vosotros. Como enviou o Padre, assim também eu. ¿Lo quê? Com muito amor. Dile aí a pessoa que está falando, Jesus te está enviando. Não huya del llamado. E sabe, queridos, eu quero dizer-te que esta unção, este envio, a unção do Espírito Santo, não é só para que tenhamos momentos de êxtase. Oh, que bueno, escalafrios. Sabe, queridos, muitos vão às igrejas, brincam, choram, dão glória a Deus, se põem de rodillas, choram, deixam cair os mocos em la sombra, e estão aí, oh, glória a Deus, pero não tem fruto, não consolidam a nadie, não multiplicam. Não é para isso que o Espírito Santo vino. O Espírito Santo vino para dar poder, para testificar lo que Deus ha hecho em tu vida, em nossas vidas. É para cumprir a missão. Em Mateus 28:18 diz, acercando-se Jesus, les habló dizendo, toda a autoridade me ha sido dada em el cielo e em la tierra. Autoridade se recebe. Autoridade eu não posso tomar, eu não posso correr, eu não posso buscar. Autoridade se recebe. E Deus nos ha dado esta autoridade. Por isso que Ele disse, esta autoridade me foi dada, agora eu lhe estou dando a vocês como igreja a mesma autoridade. ¿Para quê? Mira o que diz em 19. Ide, pois, e a ser discípulos de todas as nações, bautizándolos em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo, ensinándoles a guardar todo lo que os he mandado. E aqui estou com vosotros todos os dias, hasta el fim do mundo. Amém?
Glória a Deus. Quero concluir esse mensagem com a parte quizás que nós mais necessitamos e vamos necessitar em esse tempo difíceis que vamos entrar. Muita gente se está preparando. Hablo com muitos pastores em muitos lugares. Muita gente sabe que a situação se vai poner difícil. Temos que preparar-nos, temos que ter essa autoridade e levantar-nos, porque o Espírito Santo nos vai suportar. Nos vai dar força e nos vai dar estratégia em los tempos difíceis. Sabe, queridos, eu quero dizer-te, não temas. Se Ele te separou, te capacitou, te enviou, vai sustener-te. E os exércitos podem levantar-se, as portas podem cerrar-se, por um momento pode parecer que falta o suelo, pero Ele te susterá e sua forte mano estará contigo. O poder de Deus estará contigo. Em Romanos 8:26 diz assim: de la mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa debilidade, porque não sabemos orar como deveríamos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amém? El Espíritu Santo intercede por nosotros. E sabe, queridos, el mundo não tem uma boa resposta sobre como aguentar a pressão e como perseverar. Pero los discípulos de Jesús, la iglesia de Jesús, los seguidores de Jesús, soportan con paciencia y sufrimiento las dificultades, los problemas de todo el tipo. Y ya que Ele usa esses problemas, essas situações que nós enfrentamos em nossas vidas, de forma para testificar as buenas nuevas de Jesus. Aleluia. E sabe por quê? Porque mira, o mensaje mais impactante de tu vida saldrá de tu dolor mais profundo. Tu testemunho ao mundo saldrá de tus debilidades e não de tus fortalezas. Tu sofrimento e não tu êxito. É o que dá credibilidade, tu fidelidade e não tu fama. Tu fé e não apenas que te sientas bem. Sabe, queridos, é la que se gana respeito, fidelidade a Deus em meio à tribulação, em meio ao sofrimento. É la que se gana respeito. Em cada área de tu vida, la que has tenido dolor, tens um testemunho. E quando eu miro a história de muitos de vocês, o que vocês han passado, quantas e quantas vezes o diabo ha tratado de matar-te, o que has sofrido, as coisas que hicieron em tu vida, em tu niñez, e tu sigues aqui, é porque tu eres um guerreiro, uma guerreira, e Deus te ha sustentado, e Ele quer que tu uses esse testemunho para ajudar a outros que estão na mesma situação, do que tu has passado. E muitas vezes eu pergunto, Senhor, quando eu não vou ter que falar mais de mi passado, e toda vez que eu me callo, lá estou eu tendo que falar toda a história. Pero Deus usa esse dolor que tenho por os erros do passado para ajudar a outros a sair e a entender que há um Deus que perdona, um Deus que restaura, e para Ele não é nada impossível. Ele pode sacar-te de lo mais fundo del hueco, de lo mais sucio, e te pode levantar e tornar-te um pastor, um homem e uma mulher de Deus. E é isto que eu quero falar contigo. Tu testemunho é o que tu has passado. Não é as fortalezas e as coisas que tu haces bem, não. É como usarás para ajudar outras pessoas de la desesperação a la plenitud de Cristo.
E o ministério começa com a vulnerabilidade. Esse é o ministério. Quanto mais eu baje minha guardia, quanto mais eu quite a máscara de perfeição, mais e mais Deus me vai usar. E quanto mais eu comparta minhas lutas, Deus é capaz de transformar e usar tu vida para bendecir e mostrar este mundo caído, este mundo em decadência, esse mundo em rumo de colisão, que há um Deus que transforma, um Deus que sana, um Deus que cura, um Deus que hace coisas novas, porque a palavra diz, em Cristo nós somos novas criaturas, as coisas viejas passaram, es que tudo se ha hecho novo. Não sei como tu has chegado, não sei o que nos assiste hoje, como tu se siente, diz, pero eu não tenho mais solução, minha vida não tem solução. Eu quero dizer, sim, há um Deus que transforma, há um Deus que sana, há um Deus que hace nueva todas as coisas. A única coisa é que Ele quer que tu entregues tu coração a Ele. E sabe, queridos, a pretensão repele, pero a autenticidade atrai os corações. A vulnerabilidade é o caminho de la intimidade. Porque a Bíblia diz que Deus resiste a los soberbios, pero dá graça a los humildes. Repita, dá graça a los. Transparência, vulnerabilidade. Quando eu empiezo a falar, porque quanto mais franco seja, más recibirá de la gracia de Dios. Por eso que me gusta abrir el corazón. Por eso que yo vengo aquí y soy lo más sincero, lo más transparente, lo más vulnerable posible. Porque yo quiero y deseo, y Dios también, una iglesia que sea de la misma manera. Sin máscaras. Tenemos luchas, sí, pero Dios transforma, Dios cura, Dios sana y Dios hace cosas nuevas en tu vida. Pero eu necessito confiar. O medo que temos é que nos vão rechazar. Se eu hablo isso, me vão rechazar e não sei como vou, por onde vou. Não, é o contrário. Se todo o que a gente vê em nós são fortalezas, se desanimarão e pensarão, bueno para ele, bueno para ela. Pero para mim não é assim. Deus quer hacerte novo. Deus quer usar a igreja em esse tempo. Pero tenemos que rechazar cualquier otra fuente. La única fuente es Jesús. No es aquí tratar de hablar bonito, tratar de hablar de oratoria, cosas lindas para que te sientas bien. No. Aquí la única fuente es Jesús, que salió de esta cruz, murió por mí y por ti, derramó su sangre. E através desta sangre de Cristo, nós recebimos o perdão de nossos pecados. Em Salmo 54:4, para terminar, diz assim: pero tu, mi Deus, eres quem me ajuda, tu, Senhor, eres quem me sustenta mi vida, em nome de Jesus. Vamos ponernos de pé. E eu quero fazer uma invitação hoje. Porque quizás tu estás aqui e tu dizes, pero eu me sinto desanimado, eu não consigo testificar e eu quero receber mais do Senhor. E Deus quer tocar nossos corações e levantar uma igreja preparada para ser testigos de Jesus. E aí estava o profeta em o livro de Isaías, delante do trono, recebeu a sanidade, os ángeles puseram brasa viva, queimaram su pecado, e ele estava aí, mirando toda a presença de Deus, e de repente Deus lhe hace uma pergunta e disse: ¿a quem enviaré? O ministério profético de Isaías não foi um ministério fácil. Ele sabia que ia haver muito sofrimento. Pero mesmo assim, ele não aguentou e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
E eu sei que Deus me ha traído esta noite, porque eu sei que muitos quizás se sentem que estão com estancamento em alguma área e algo que necessita passar, que necessita receber essa paixão, que necessita receber esse renovo, o amor para testificar por as almas que se estão perdendo. E eu quero invitar-te, enquanto cantamos essa alabança, eu quero que tu vengas aqui adelante. Solamente aqueles que querem receber esta unção de envio, seja para tu Jerusalém, quizás em tu casa hoje a coisa não está fácil, há conflitos, pero Deus te vai enviar e te vai ser aí algo poderoso, pero tu tienes que dizer: Senhor, usa-me, usa-me. Quizás em tu trabalho há uma pressão, há um ambiente de competição, um ambiente tóxico, e tu queres chegar aí e dizer: Senhor, cambie esse ambiente. Quizás é tu matrimônio que está em crise. Eu não sei, mas eu sei que Deus quer fazer algo em tu vida hoje. Deus quer dar-te uma unção fresca, uma unção nova. Quizás tu has decepcionado com o ministério, não sei. Tu has se frustrado com algo, e tu sientes que aquela paixão que tu sentias, aquele desejo que tu tinhas de falar de Jesus, de fazer a obra, ha esfriado. Hoje Deus quer levantar-te e quer ungir-te. E quando vamos alabar, eu te vou invitar, solamente aqueles que queiram receber esta unção, venham aqui e nós vamos levantar um clamor sobre tu vida, sobre a igreja, em nome de Jesus. E agora eu quero, em nome de Jesus, declarar, pedir aos irmãos que estão cerca, aos pastores que podem acercar-se aqui também e poner as mãos sobre eles, em nome de Jesus. Queria pedir que toda a igreja levantasse suas mãos agora, em nome de Jesus. Padre, em nome de Jesus, eu declaro agora sobre eles, sobre esses que estão aqui, pedindo delante de ti, Senhor, uma unção de renovo, uma unção nova. Oh Senhor, eu te pido agora, em nome de Jesus, recibe agora, meu irmão, minha irmã, recibe agora o poder do Espírito Santo, a unção de Jesus sobre tu vida. Eu declaro agora, em nome de Jesus, recebe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro sobre tu vida esta situação, eu declaro sobre tu vida a alegria, o gozo, a unção de poder testificar o que Deus ha hecho em tu vida, e Ele vai fazer coisas grandes e maravilhosas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.